Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre estar na brecha. E nós vamos falar hoje sobre o que é estar na brecha. Nós falamos muito sobre Deus procura o homem que esteja na brecha. Deus quer que estejamos na brecha. Mas o que é estar na brecha? O que nós podemos entender por estar na brecha? Então nós precisamos entender isso exatamente, até para eu saber se estou ou não, para eu poder identificar qual é a minha situação diante do Eterno. Então nós vamos falar exatamente sobre o que é estar na brecha nesse vídeo. Bom, para falar do que é estar na brecha, nós podemos resumir de duas formas para ficar bem claro e bem fácil de entender. O primeiro, estar na brecha é estar aonde o Eterno te colocou, aonde o Eterno me colocou, aonde o Eterno nos colocou. Isso é estar na brecha. Segundo, é estar aonde Ele quer que eu esteja, porque pode ser futuro. Talvez hoje você não esteja, hoje eu não esteja, mas nós temos um futuro na presença do Todo-Poderoso. E estar aonde Ele quer que eu esteja é estar na brecha, ainda que não seja hoje, ainda que nesse momento nós não estejamos nessa posição, mas existe uma perspectiva, existe um projeto do Eterno para que eu esteja aonde Ele quer que eu esteja. Nós temos uma vasta leitura bíblica onde vai nos deixar claro essas coisas, mas eu vou citar apenas alguns pontos para que você possa se inteirar e compreender o assunto. Tá? O que é estar na brecha? Primeiro, estar aonde o Eterno me colocou. Segundo, é estar aonde Ele quer que eu esteja. Então, primeiro ponto, estar onde Deus te colocou. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A Bíblia vai nos ensinar que o Eterno plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. Então, Deus prepara um ambiente, diga-se de passagem, perfeito, pleno, completo, com tudo que o homem precisava e colocou o homem nesse exato lugar. Então Deus preparou o lugar, Deus gostaria, Deus queria, Deus desejava que Adão tivesse ali naquele lugar. E, diga-se de passagem, Deus ainda preparou um momento, um local mais específico onde ele encontrava-se com o homem. Então Deus fez todo um aparato, todo um preparativo para que o homem estivesse no local que Deus preparou para ele. Então esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, Deus quer que você esteja em algum lugar. Deus quer que nós estejamos em algum lugar. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Isaías tem, no capítulo 6, ele tem uma visão do Todo-Poderoso, da sua glória, do seu templo, ele tem uma visão maravilhosa e ele ouve uma voz dizendo o seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, é futuro, é para frente. E então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então isso já é futuro. É como se Deus estivesse dizendo: ó, eu quero alguém naquele local em tal tempo. E aí o profeta diz: eis-me aqui. Então isto é estar aonde Deus quer que você esteja. Então nós temos que responder a esse chamado, nós temos que responder a essa voz que diz para nós: a quem há de ir por nós, a quem há de falar ao povo, a quem há de ministrar a cura, a quem há de profetizar sobre as nações. Aí você e eu podemos dizer: Senhor, eis-nos aqui, nós queremos ser essa pessoa enviada, porque o enviado de Deus, ele está na brecha, ele está no local que Deus gostaria que ele estivesse. Por quê? Porque ele respondeu ao chamado. Ele respondeu ao chamado. Você e eu precisamos responder ao nosso chamado. Queridos, não adianta somente ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Eterno é só o primeiro passo do chamado. Abraão ouviu a voz de Deus e ele respondeu ao chamado. Ele saiu da terra da sua parentela e foi para o lugar que Deus haveria de mostrar. Por quê? Porque o local que Deus queria que ele estivesse não era ali naquela terra e muito menos no meio da sua família. Havia um local que Deus havia preparado para que ele estivesse. Um futuro, uma brecha.
para que ele pudesse estar na brecha, naquele local que Deus preparou. Então ele respondeu ao chamado. Então você e eu precisamos responder ao chamado. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós queremos estar na brecha, nós queremos estar na sua vontade. Lembre-se, no vídeo passado eu disse que a primeira coisa que precisa acontecer é o nosso querer. Eu preciso querer estar na brecha, eu preciso desejar. Nós falamos sobre quando Yeshua nos diz, quem quiser, não é obrigatório, quem quiser me seguir, é quem quiser. Então tem que haver o que esse querer. Eu ouço a voz de Deus, mas eu tenho que responder, eis-me aqui, eu quero, eis-me aqui, eu desejo, eis-me aqui, Senhor. Eu não dou conta, eu não consigo me colocar na brecha, mas eu estou aqui à sua disposição para que seja feita a tua vontade em minha vida. Então, vamos partir desse princípio. A primeira coisa que você e eu precisamos é querer estar na brecha, é querer estar na posição que Deus quer que eu esteja. Deus preparou algo para você, meu querido. Deus preparou algo para mim, assim como Ele preparou para Adão, assim como Ele preparou para Abraão, assim como Ele preparou para Moisés, assim como Ele preparou para Yeshua. Ele preparou algo para mim e para você. Ele preparou um projeto para nós. A nossa vida não é um acidente, a nossa vida não é um acaso, não foi um acontecimento aleatório à vontade de Deus. Ele planejou, existe um plano perfeito para mim e para você, existe algo específico que Ele preparou, planejou para mim e para você. Então, ouve a voz de Deus nesse momento, ouve o chamado nesse momento, mas mais que isso, responda a esse chamado. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero ouvir a sua voz e quero responder ao seu chamado. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja, eu quero estar aonde o Senhor planejou para que eu estivesse. Esse é o meu desejo daqui para frente. E se não existe esse desejo no seu coração, comece a pedir, Pai, coloca em mim o desejo, porque a Bíblia vai dizer que Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, diz para Ele, Senhor, eu ainda não quero isso, mas eis o meu coração na Tua presença, transforma o meu coração, tira o coração de pedra e me dá um coração quebrantado para que eu possa querer a Sua vontade, porque o querer é o primeiro passo para que nós possamos caminhar o caminho do Todo-Poderoso. Aleluia! Agora, não menos importante, nós precisamos entender o que é não estar na brecha. O que é? Porque se eu já entendi o que é estar na brecha, eu preciso entender o que é não estar na brecha, até mesmo para eu continuar essa identificação de posição. Aonde que eu estou? Qual é a minha situação diante do Todo-Poderoso? Onde eu me encontro? Na presença dele ou fora da presença dele? Então eu vou te dar aí critérios para que você possa entender a sua situação diante do Todo-Poderoso. Um texto já conhecido por nós no vídeo passado, mas ele embasa bem o que eu quero trazer para nós, é Gênesis capítulo 3, versículo 9. Eu volto a repetir para você que em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Deus preparou todo o jardim do Éden, Deus preparou todas as frutas, Deus preparou tudo que Adão precisava e colocou ele naquele lugar. Quando chegou no capítulo 3, versículo 9, o Eterno, caminhando pelo jardim, na viração do dia, começa a procurar o homem. Meu irmão, se você está sendo procurado, é porque você não está no local do encontro. Quando nós marcamos um encontro com uma pessoa e nós vamos até esse local e naquele local nós não encontramos a pessoa, nos dias de hoje a gente já começa a mandar mensagem. Onde você está? Já estou no local. Se nós estamos sendo procurados, é porque nós não estamos no local em que Deus quer que nós estejamos. Se o Eterno está procurando você, é porque você não está no local que foi colocado, que Ele colocou você. Se o Eterno está te procurando, é porque você ou talvez nunca entrou nesse lugar, nunca esteve no local que Ele te colocou, ou talvez saiu do local que Ele te colocou, como foi o caso de Adão. Adão foi colocado no local, mas quando de repente o Eterno está à sua procura no jardim do Éden, ele não estava no local em que o Eterno havia colocado para que tivesse aquele encontro todas as tardes. Então o Eterno está nos procurando porque não estamos na brecha. Porque não estamos no local em que fomos colocados, porque saímos da posição em que Ele nos colocou. E quando nós saímos da posição em que Ele nos colocou, há situações, há circunstâncias que podem se agravar muito. Por quê? Porque nós perdemos muitas das coisas que não tem nem como eu enumerar de tantas que são essas coisas que nós perdemos na presença de Deus.
Então é necessário, se esse vídeo chegou até você, se esse vídeo está falando ao seu coração, se o seu coração está ardendo nesse momento agora, é o Eterno te procurando. E se Ele está te procurando, é porque você saiu da posição que Ele te colocou. Ou então, de repente, você até hoje não conseguiu alcançar, não conseguiu chegar a esse local do centro da vontade de Deus, a brecha que Ele preparou para você, o local, o ministério que Ele preparou para você, os cuidados que Ele preparou para você. Por quê? Porque só Ele sabe aonde Ele deve colocar você, só Ele sabe onde você vai ser frutífero. Não adianta você tentar se plantar em algum lugar, o Eterno é que tem que plantar você. E quando você for plantada pelo Eterno, plantado pelo Eterno, então você dará fruto. E se você não deu fruto ainda, é porque você foi plantado por você mesmo, é porque você não foi plantado no local que o Eterno gostaria que você estivesse. Então hoje é dia de você arrepender-se e buscar do Senhor essa vontade perfeita da parte dele. Diga: Senhor, eu quero estar na brecha, eu quero estar plantado onde o Senhor quer que eu esteja e não onde eu estou hoje. Talvez os seus caminhos até aqui foram caminhos áridos, caminhos de deserto, caminho onde a coisa não andou, não prosperou, não caminhou, as coisas não aconteceram, somente desilusão, decepção, tristeza, angústia, lágrima, vontade de desistir. Talvez passou até por vontade de suicídio. Mas hoje, uma palavra da parte do Eterno alcança o seu coração, se você quiser. Se você desejar, se você buscar profundamente, se isso tornar-se na sua vida alvo principal, a sua prioridade. Eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero estar na brecha, eu quero alcançar o local que Ele preparou para mim. Ele construiu algo para mim, Ele preparou algo para mim e eu quero estar nesse local. Eu te garanto que a partir de então a sua vida começa a ter uma mudança. Começa a ter uma mudança, porque eu pelo menos desejei conhecer o centro da vontade de Deus, a estar na brecha para que eu possa alcançar a vontade perfeita do Todo-Poderoso. Aleluia! Quando nós falamos de Gênesis capítulo 3, versículo 9, que Adão não estava na posição em que o Eterno colocou, que ele havia saído dessa posição, nós temos alguns adendos para serem colocados nesse contexto e que também está no texto, para que nós possamos ainda clarear mais ainda o entendimento acerca desse assunto. Primeiro ponto, Adão vai dizer para Deus: eu ouvi a tua voz. Lembra do que eu disse lá atrás? Ouvir a voz. Nós ouvimos o chamado, mas se nós não atendermos o chamado, pouca coisa ou nada vai resolver. Adão ouviu a sua voz. Ele mesmo vai dizer: Senhor, eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz, Senhor. Eu ouvi o Senhor me chamando, mas eu ouvi, mas... Então, ouvir a voz é apenas o princípio. É apenas o início. Eu preciso dar ouvidos à voz. Eu preciso saber o que a voz quer me dizer. Eu preciso receber as direções. Eu preciso obedecer às direções. Então, Adão ouviu a voz. Em segundo momento, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a voz, porém eu estava nu e tive medo. Estava nu e tive medo. Estar nu, nesse sentido, é desvestido. É desnudo da presença de Deus. É fora da presença de Deus. É fora daquilo que Deus havia preparado para ele. Ele estava sem nada daquilo que Deus havia colocado sobre ele. Porque antes dele sair do local que Deus o colocou, antes dele sair desse local que Deus preparou para ele, ele não sabia que ele estava nu. Porém, quando ele sai do local, ele foi desvestido. Ele foi tirado as suas vestes espirituais. E por isso ele teve medo, ele se sentiu desprotegido, ele se sentiu totalmente desprotegido. Por quê? O que protege o homem é o revestimento espiritual, o que protege o homem são as armas espirituais, o que protege o homem é o revestimento do Todo-Poderoso, o que reveste o homem é a presença do Todo-Poderoso, o que reveste o homem é estar no centro da sua vontade, o que reveste o homem não são vestes físicas, o que reveste o homem não é uma proteção ao redor fisicamente falando,
falando, o que reveste o homem é o Todo-Poderoso, é estar na presença dele, é estar vestido com as vestes espirituais, é estar armado com as armas espirituais. O que reveste o homem é o que vem de cima, não o que vem de baixo. O que reveste o homem é o poder de Deus e não as nossas forças, não as nossas armas, não o nosso conhecimento, não os nossos talentos, não os nossos dons, não as nossas habilidades. Nós não temos condições de proteger a nós mesmos. Nós precisamos da proteção do Todo-Poderoso e por isso nós temos medo, porque não estamos na presença do Todo-Poderoso, não estamos na brecha, não estamos no local que Ele gostaria que estivéssemos. Então hoje, entra nessa brecha, seja revestido do Todo-Poderoso e que todo medo saia do seu coração e você seja, a partir de agora, uma nova criatura, em nome do Messias Yeshua. E para completar, Adão diz: ouvi tua voz, eu estava nu, tive medo e me escondi. Querido, como se esconder do Todo-Poderoso? O salmista no Salmo 139 vai dizer: se eu voar nas asas da aurora, lá tu estás. Se eu fizer minha cama mais nas profundezas, lá também o Senhor estarás. Se for nas águas, no fundo das águas, o Senhor também está. Para onde fugirei da tua face? Hoje, esse vídeo chegou até você para te dar a entender que você não consegue esconder do Todo-Poderoso. De alguma forma Ele te acha, de alguma forma Ele te encontra, de alguma forma Ele fala ao teu coração, de alguma forma Ele ministra, de alguma forma Ele tenta acender o pavio que ainda fumega dentro de você, de alguma forma Ele tenta clarear o caminho para você, de alguma forma Ele tenta abrir portas para você, de alguma forma Ele faz algo por você, para que você entenda que não esconde dele, que não tem como se esconder dele. Aonde quer que você esteja, Ele vai até você e Ele fala ao seu coração e Ele faz o seu coração arder e o seu coração ter desejo de retornar, de retomar, de continuar a caminhada, de voltar aonde você caiu, voltar ao primeiro amor e retomar a caminhada e continuar, porque fora da presença dele não há vida. Você acha que está vivendo, mas não está. Fora da presença dele não tem vida. Fora da presença dele você pode ter tudo que o mundo pode te dar, mas não tem vida. Você tem o essencial. Adão estava no jardim do Éden, apenas um boneco de barro. Lá já tinha tudo ao seu redor, mas ele não tinha vida. Enquanto Deus não soprou no seu nariz, enquanto não soprou nas suas narinas o fôlego de vida, tudo que estava ao seu redor não tinha valor algum, porque ele não tinha vida. Hoje você precisa da vida de Deus. Hoje é necessário que ele sopre na sua narina o fôlego de vida, porque você pode ter todas as coisas, você pode ter status social, dinheiro, você pode ter fama, glória, tudo que o mundo pode te dar, mas está te faltando nesse exato momento o sopro de Deus na sua vida, que vai fazer você vibrar, que vai fazer você glorificar, que vai fazer você ter vida, que é o mais importante. Não adianta ter todas as coisas e não ter vida, não ter prazer de viver, não usufruir da presença do Todo-Poderoso. Então, ouvir a voz, estar nu, ter medo e se esconder foram as desculpas que Adão deu. E talvez sejam as suas. Mas hoje o Eterno quer mudar o seu caminho e te colocar no caminho da brecha, no caminho onde ele desejou, onde ele planejou, onde ele criou para que você estivesse. Abra o seu coração e diga para ele que você deseja também estar no local em que ele preparou para você. Para a gente concluir esse trecho, esse pedaço, porque eu não vou conseguir terminar nesse vídeo. Então nós teremos um terceiro vídeo. Mas para a gente fechar esse vídeo, só o Eterno nos coloca na brecha. Por isso eu disse que você iria entender por que Deus procurou toda a terra e não achou um que estivesse na brecha. Porque só Ele pode colocar o homem na brecha. Por mais que eu queira, querer é só o primeiro passo, mas eu não consigo dar o segundo passo. Nós não conseguimos dar o segundo passo. Então é necessário que Deus nos coloque na brecha. É necessário que o Eterno nos coloque na brecha. E eu vou te mostrar isso. Êxodo capítulo 33, versículo 22. Existe um diálogo sendo construído entre o Eterno e Moisés. E Moisés faz um pedido: Senhor, deixe-me vê-lo. Eu quero ver sua glória, eu quero ver sua face, eu quero te conhecer. E o Eterno vai dizer nesse versículo, vai dizer para ele o seguinte: e quando passar a minha glória, eu te colocarei na fenda da rocha e colocarei a minha mão sobre
você. Olha que coisa maravilhosa. Eu te colocarei na fenda da rocha. Eu te colocarei na brecha. Eu te colocarei aonde eu quero que você esteja. Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que te coloco. Eu só preciso que você queira. Moisés disse, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu preciso. E ele falou, então eu colocarei você na brecha. Ele estava respondendo a oração. Então hoje, se você fizer a oração, Senhor, me coloca na brecha, me coloca no caminho, me coloca no local, me coloca, ele vai dizer, eu, o Senhor, vou te colocar na brecha, e olha, é tremendo, ele vai fazer muito mais que isso, veja o que ele fez, ele diz assim, ó, eu vou colocar você na brecha, ainda vou tampar você com a minha mão, eu vou guardar você com a minha mão, sabe o que significa isso? Significa que ele vai te proteger, é o revestimento que nós falamos, ele vai te proteger, porque se ele te coloca numa brecha, se ele te coloca num local e coloca a mão dele por cima de você, acabou, ninguém pode te tocar, doença não vai alcançar, medo não vai te tomar, o acidente não vai acontecer, por quê? Porque tem que passar pela mão dele, somente se ele quiser que vai acontecer, se ele não quiser, você está guardado, você está protegido, você estará livre de todo e qualquer mal. Você sabe que lugar é esse? Estar na brecha, eu posso hoje dar um nome para isso. Eu posso dar um nome para isso. Hoje, agora nós podemos entender porque tantas pessoas passando tantas situações totalmente estranhas. Porque não estão na brecha, porque não estão no local que Deus gostaria que eles estivessem, muito menos tampado pelas mãos de Deus. Você sabe que lugar é esse? Esse lugar o salmista vai chamar de o esconderijo do Altíssimo. Meu irmão, a brecha é o esconderijo do Altíssimo. É o esconderijo do Altíssimo onde ninguém pode te alcançar, onde ninguém pode te atacar, onde ninguém pode fazer nada contra você. E se fizer, a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Se tem prosperado a arma forjada contra você, é porque você não está guardado por ele, é porque você não está na brecha, é porque a mão dele não está sobre você. É claro que existem situações como a de Jó, por exemplo, mas veja, reflete bem o que nós estamos falando. Precisou que fosse lá em cima e falasse, olha, eu quero tocar na vida de Jó. E se o Eterno falasse, não, você não vai tocar na vida de Jó, não tocaria. Por quê? Porque o Jó estava na brecha e Deus colocou as mãos sobre ele. Não haveria como ninguém tocar nele se não passasse pelo Todo-Poderoso. É disso que nós estamos falando para você. Se a sua vida está de mal a pior, você precisa se colocar na brecha. O Eterno vai colocar as mãos sobre você e você será guardado, segurança. Deus vai te dar segurança, Deus vai te dar vida, Deus vai te dar o sobrenatural, o revestimento, as armas espirituais para que você possa lutar. Aprenda isso, lutar com as suas armas, você não chega a lugar algum. Lutar com as suas armas, lembra de Davi. Davi foi lutar contra Golias, aí Saul pegou a armadura dele e vestiu em Davi. Ele andou com aquilo meio engonçado, não dava jeito. Ele falou, olha, com essa armadura eu não consigo vencer. Com as nossas armas nós não conseguimos vencer. Nós precisamos das armas de Deus. Nós precisamos da armadura do Todo-Poderoso, do poder dele. E não tem nada em nós mesmos que nos faça vencer. Nós precisamos dele, é da presença dele, é do revestimento dele. Nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde nós possamos descansar. Este é o lugar, este é o lugar, este é o lugar que você e eu precisamos estar. Não existe outro lugar melhor. Nós precisamos disso. O esconderijo do Altíssimo é o nosso lugar. O esconderijo do Altíssimo é o seu lugar, é o meu lugar. Se a sua vida está difícil demais, se as coisas não dão certo, eu estou profetizando sobre você. Busque o esconderijo do Altíssimo, busque a brecha, busque o lugar. E eu te garanto que a sua vida muda. Em nome do Messias. Eu vou encerrar essa parte aqui, mas nós teremos a continuação para que nós possamos, se o Eterno nos permitir, dar o desfecho desse vídeo em nome do Mashiach de Israel. Que o Eterno te abençoe e te guarde poderosamente.